Daima chegou trazendo de volta toda a nostalgia da franquia, mas com um toque diferente. E desde o seu anúncio, os seus fãs ficaram curiosos. Será que essa nova aventura resgatará a essência de Dragon Ball? Mas agora que finalmente chegou ao fim os seus 20 episódios, será que Dragon Ball Daima conseguiu agradar os seus fãs de longa data e conquistar também nova geração de fãs? Será? No vídeo de hoje vou fazer uma análise completa dos pontos positivos e dos pontos negativos e descobrir se Dragon Ball Daima vale a pena. Então, seus lindões, suas lindonas, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se não é inscrito, se inscreve para receber mais vídeos de Dragon Ball e de outros animes também. E agora, vamos pro vídeo! Dragon Ball Daima foi anunciado como um projeto especial para comemorar os 40 anos da franquia, trazendo um enredo no qual Goku e seus amigos foram transformados em crianças e precisam enfrentar um novo inimigo, o novo Rei dos Demônios. E desde esse anúncio, os fãs ficaram divididos. Alguns fãs amaram a ideia de ver Goku criança novamente, enquanto outros fãs, como foi o meu caso, temiam um repeteco desnecessário de Dragon Ball GT. Mas quando estreou, ficou claro que Daima tinha seu próprio estilo, uma abordagem nova dentro do universo Dragon Ball, com inovações na narrativa e na estética, trazendo a essência que sempre definiu a franquia. A animação está incrível, tem um trabalho visual detalhado e uma fluidez nas cenas que impressiona. O estilo remete ao clássico Dragon Ball com cores vibrantes. Todos nós sabemos que o humor é uma característica marcante de Dragon Ball, né? E Daima soube trazer esse humor. Trouxe de uma forma leve, lembrando os primeiros episódios de Dragon Ball, o Dragon Ball clássico. Os fãs antigos de Dragon Ball, como foi o meu caso, sentiram o gostinho da nostalgia ao ver o resumo de Dragon Ball logo no iniciozinho da trama e ao ver também o Goku criança novamente, com aquele humor e aquela inocência do Goku criança lá de Dragon Ball clássico. Um dos momentos mais marcantes de Dragon Ball Daima foi a inclusão das duas transformações, a do Vegeta em Super Saiyajin 3 e a do Goku em Super Saiyajin 4. Que até então nós nunca tínhamos visto o Vegeta se transformar em Super Saiyajin 3, nem mesmo no GT. E de ver de novo o Goku se transformar em Super Saiyajin 4, que até então nós tínhamos visto lá no GT. Essas transformações trouxeram um grande impacto tanto no visual quanto na narrativa de Dragon Ball Daima, reforçando aqui a nostalgia de uma forma bem significativa. Ver o Vegeta se transformar finalmente no Super Saiyajin 3 foi um presentaço do Akira para nós os fãs, porque essa transformação ficou durante anos exclusiva do Goku e do Gotenks. No Dragon Ball GT, nós vimos o Vegeta ele treinar e ele nunca conseguiu se transformar no Super Saiyajin 3. O Goku se transformou no Super Saiyajin 4 e ele conseguiu também, né, da forma lá com a Bulma, a se transformar também no Super Saiyajin 4. Mas o pobrezinho nunca conseguiu se transformar no 3. E o Akira deu um presente aqui também no Dragon Ball Daima ao Vegeta e aqui ele conseguiu finalmente se transformar no Super Saiyajin 3. E eu gostei muito disso. Eu gostei também por Dragon Ball Daima não fazer nenhuma alteração nessa transformação, por manter a estética dessa transformação, o cabelo longo e dourado e aquela expressão feroz que tanto marcou essa transformação. Já o retorno do Super Saiyajin 4 para o Goku foi um dos momentos mais inesperados e comemorados também de Dragon Ball Daima. Na minha opinião, o visual selvagem, o pelo avermelhado e o olhar feroz conferiam um poder bruto, algo que se faltava lá desde o Dragon Ball Super. Mas nem tudo são flores, amigos. Se por um lado a animação e a nostalgia nos encantaram, por outro lado o enredo deixou a desejar. E não foi pouco, viu? Foi muito! Horrível! A história de Daima é rasa e sem grandes momentos impactantes. A trama gira em torno do mistério da transformação dos personagens em crianças. E até aí tudo bem, mas o problema está no desenrolar desse enredo, onde esse enredo ele é lento e ele não tem grandes emoções.
Cerca de 80 a 90% dos 20 episódios foram só de aventuras bobas e de lutas sem significado algum, enquanto Goku viajava rumo ao primeiro mundo dos demônios. Os vilões também foram um ponto negativo na obra. Para nós gostarmos de Dragon Ball, o que é preciso? É preciso Dragon Ball nos apresentar um antagonista bom. E foi o que Dragon Ball Daima não nos apresentou. Dragon Ball Daima nos apresentou vilões genéricos e sem carisma. Um exemplo são os Tamagamis, criaturas que pareceram ameaçadoras à primeira vista, mas que logo se mostraram sem personalidade e sem impacto real na trama. Falando em impacto, as lutas são outro ponto negativo de Daima, onde os confrontos, eles carecem, eles são pobres de peso e emoção. As lutas parecem mais coreografias do que verdadeiros combates. Em comparação a Dragon Ball Z e a Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima ficou devendo muito nas suas batalhas, onde a sensação de perigo quase não existiu, e isso para mim é muito importante nas batalhas. E como eu já falei, faltou uma luta de verdade, como a gente sempre viu em Dragon Ball Z e em Dragon Ball Super. Aquela batalha contra Cell, aquela batalha contra Majin Buu, aquela luta contra o Bills, quando o Goku ele começou a ter o poder de Deus. Então ficou faltando esse gostinho da gente ter aquela emoção, aquela sensação de perigo, como ele vai vencer. Aqui em Dragon Ball Daima, as batalhas, eu não vi isso. Até a última batalha com o Gomar, eu não vi isso. Eu não senti isso. E isso para mim não foi um ponto positivo, foi um ponto muito negativo. Foi muito fraco esse enredo dessas batalhas. Poderia ter sido desenvolvido muito melhor essas batalhas. Foi muito duro ver o Vegeta, ver o Goku tá lutando com o Gomar, daí eles se transformam em Super Saiyajins e eles continuam a mesma coisa, batendo da mesma forma o Gomar continua a mesma coisa. Ah, mas o Gomar tinha o terceiro olho, mas pois é, mas nos Tamagamis foi a mesma coisa. Então, todas as lutas aqui, do vilão mais fraco ao vilão mais forte, foi a mesma coisa. Essa pegada não foi legal pra mim, eu odiei isso. Outro ponto negativo de Daima foi o desenvolvimento mínimo dos personagens. Enquanto nas outras sagas, Goku, Vegeta e seus amigos tiveram evolução, aqui em Daima parece que os personagens estavam estagnados. Onde os diálogos são básicos e poucos personagens realmente cresceram durante os episódios. Um dos momentos mais decepcionantes, na minha opinião, foi a revelação de que os chamados Três Olhos são simplesmente artefatos vendidos numa mercearia de insetos. Esse detalhe banalizou completamente um conceito que poderia ser explorado de uma maneira muito mais interessante na obra. Desde os primórdios de Dragon Ball, personagens como Tenshinhan carregam um certo mistério em torno do terceiro olho, indicando uma origem especial e até mesmo poderes únicos ligados a essa característica. Porém, Daima ignorou qualquer profundidade nesse conceito e transformou o que poderia ser um elemento de grande impacto narrativo em algo sem peso na história. Ao invés de aprofundar o significado dos três olhos e dar mais camadas ao enredo, Daima opta por um rompimento cômico que pode até funcionar momentaneamente, sabe? Mas isso enfraquece a importância desse elemento dentro da franquia. E na minha opinião, isso representou um dos maiores problemas de Dragon Ball Daima. A falta de ambição no desenvolvimento da história e nos conceitos apresentados. E como conclusão, galera, Dragon Ball Daima acertou em trazer uma animação impecável, boas doses de nostalgia e momentos empolgantes, como o Vegeta Super Saiyajin 3 e o retorno de Goku Super Saiyajin 4. Acertou também em trazer o humor e a leveza da história, resgatando um pouco da essência clássica da franquia. Mas, por outro lado, pecou em pontos fundamentais, a falta de um enredo forte, vilões sem impacto e lutas que, apesar de bem animadas, carecem de emoção. Além disso, decisões questionáveis como transformar o conceito do terceiro olho em um simples item de mercearia acabou diminuindo a profundidade da história. Na minha opinião, ou seja, para mim, Damaris Silva, Dragon Ball Daima funciona como um passatempo divertido, mas não chega a ser uma evolução para a franquia. E aí, você gostou de Dragon Ball Daima? Valeu a pena? Deixou a desejar?
Comente aqui embaixo nos comentários para eu saber a sua opinião, tá, amigo, amiga nerd? E não sai desse vídeo sem deixar o seu joinha para fortalecer o canal e para eu saber que você gostou. E se não é inscrito, se inscreve, amigo, amiga nerd. E não esquece de ativar o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. Até mais, Guerreiro Z! Fui!